E é isso, galera, a All Elite Wrestling e a New Japan Pro Wrestling, em parceria com a Stardom e o Conselho Mundial de Lucha Libre, voltaram a unir forças para mais uma edição do AEW Forbidden Door. E nesse pay-per-view nós tivemos aí uma grande luta de equipes com 12 participantes, colocando frente a frente o time do campeão mundial da AEW, MJF, e a equipe liderada pelo desafiante número 1, Mark Briscoe. Além disso, o card contou com diversos confrontos entre lutadores de diferentes promoções, reforçando o espírito de colaboração que tornou Forbidden Door um dos eventos mais aguardados do calendário da AEW. Mas aí você se pergunta, o que aconteceu nesse pay-per-view? Quais lutas corresponderam às expectativas do público e as quais decepcionaram? E como cada uma delas foi avaliada? Mas então, galera, sem mais delongas, vamos falar aí da minha análise do AEW Forbidden Door de 2026. E galera, antes da gente ir pro nosso card principal, nós vamos falar aí do buy-in, que nós tivemos aí 3 lutas no evento. Vai ser aí uma passada bem rapidinha, só para vocês poderem entender o que aconteceu. Então a nossa primeira luta da noite foi uma luta entre Drilla Maloney contra Daniel Garcia. Um dos lutadores mais agressivos da New Japan Pro Wrestling abriu o pré-show vencendo Daniel Garcia, membro dos Death Riders. Foi uma luta sólida e bastante física, que cumpriu muito bem o seu papel de aquecer o público para o restante do evento. Maloney conseguiu conquistar a torcida logo nos primeiros minutos e começou a noite com uma importante vitória. Foi uma luta entre Skye Blue contra Maika. Maika garantiu a sua vaga no torneio que vai coroar a nova campeã da TBS após superar Skye Blue em uma luta bastante equilibrada. Skye Blue continua mostrando bastante evolução dentro do ringue, mas já está mais do que na hora da AEW começar a recompensar ela com esse crescimento com algumas vitórias mais relevantes. Agora a nossa terceira luta do buy-in é uma luta entre Thunder Rosa e Olympia contra as campeãs de Tag Team da AEW, a Divide Dominion, o time de Megan Bayne e Lana Cross. Megan Bayne e Lana Cross da Divide Dominion passaram pelo maior desafio da sua parceria até agora, ao derrotarem Thunder Rosa e Olympia em um combate bastante intenso e físico. A dupla segue ganhando bastante força e rapidamente se consolidando como uma das atrações mais interessantes da divisão feminina da AEW. E agora, meu povo, nós vamos aí para o card principal do evento. E essa primeira luta é uma 3-way Tag Team Match. Os Young Bucks vão enfrentar o time de Mystical e Máscara Dourada e o time de Shingo Takagi e Titã. A AEW não perdeu tempo abrindo o Forbidden Door com a luta tradicional caótica de duplas e trios que já virou uma marca registrada do evento. O combate entregou a ação do começo ao fim, com muitas sequências rápidas, reversões criativas, voos espetaculares e um ritmo alucinante para o público. No final, os Young Bucks derrotaram Místico e Máscara Dourada, além de Shingo Takagi e Titã, encerrando o confronto que levantou o público a cada grande movimento. E para quem gosta de lutas focadas na ação, sem tanta preocupação com histórias ou interferências, esse combate foi um prato cheio. A torcida respondeu muito bem e entrou no clima desde o primeiro minuto. Máscara Dourada foi um dos grandes destaques da luta, mesmo dividindo o ringue com um nome consagrado como Místico. Foi ele quem chamou mais atenção com a sua performance. Do lado da New Japan Pro Wrestling, Titã também impressionou bastante, mesmo tendo Shingo Takagi como seu parceiro. Os Young Bucks mostraram mais uma vez porque esse tipo de combate é a especialidade da dupla. Eles parecem completamente à vontade durante toda a luta e conduziram o ritmo do confronto com a experiência de quem já disputou dezenas de combates desse estilo. E agora, galera, a nossa próxima luta da noite é uma luta entre Kenny Omega contra Zack Sabre Jr. No primeiro confronto entre os dois desde 2018, Omega e Zack Sabre Jr. provaram mais uma vez porque possuem uma química tão especial. E diante de um público completamente envolvido naquela arena, eles entregaram uma das melhores lutas da noite. O combate foi intenso e extremamente físico. Zack Sabre Jr. apostou em sua técnica refinada, trabalhando as articulações e tentando neutralizar o adversário no chão. Já Kenny Omega respondeu com a
as suas tradicionais Snapdragon Suplexes, V-Triggers e no momento decisivo encerrou a luta com One Winged Angel para poder conseguir a vitória. Foi uma luta longa, equilibrada e valorizou os pontos fortes de ambos os lutadores, independentemente do restante do card. Esse confronto já se coloca entre os grandes candidatos à melhor luta do evento e, quem sabe, do ano. Além disso, foi facilmente a melhor atuação de Kenny Omega nos últimos 2 anos. Kenny Omega talvez não esteja mais no seu auge físico de alguns anos atrás, mas o seu timing continua impressionante, vocês perceberam isso. Ele pode não atuar em alto nível todas as semanas, porém, quando chega a hora dos grandes eventos, ele continua entregando performances dignas de um dos maiores nomes da luta livre mundial. Já Zack Sabre Jr. também merece muito mais reconhecimento do que costuma receber. Embora seja respeitado pelos fãs, sua habilidade técnica é simplesmente extraordinária. Quando o assunto é luta livre técnica e luta no chão, ele merece estar na mesma conversa com lendas como William Regal e Bryan Danielson, entre os maiores especialistas das últimas décadas. E agora, galera, nossa próxima luta do card é uma luta valendo o cinturão continental da IW. O campeão Jon Moxley vai defender o seu cinturão contra o desafiante Bandido. Se Jon Moxley luta em um pay-per-view da IW, as chances de alguém sair sangrando são sempre altíssimas. Dessa vez, não foi diferente. Após aplicar um pile driver nos degraus de aço, Moxley abriu um corte em Bandido. E isso acabou servindo a um propósito importante na narrativa da luta: proteger o atual campeão mundial na derrota. Mesmo bastante machucado, Bandido se recusou a desistir. Ele resistiu praticamente a tudo que Jon Moxley aplicou, incluindo um Death Rider, e ainda respondeu com Moonsault and Battery, conseguindo uma contagem muito próxima da vitória. No fim, porém, Jon Moxley recuperou o controle, encaixando aquele Bulldog Choke e obrigou o árbitro a interromper o combate, decretando a sua vitória. Foi uma luta muito boa, que destacou a agressividade implacável de Jon Moxley e, ao mesmo tempo, reforçou a coragem e a determinação de Bandido. Embora não tenha alcançado o nível da luta anterior, cumpriu muito bem o seu papel. Bandido sangrou bastante durante o combate, a ponto do sangue ficar espalhado pelo seu rosto e pelo corpo de Jon Moxley. Isso reforçou a história de que ele estava completamente destruído fisicamente, mas continuava lutando até não conseguir mais. Jon Moxley continua acumulando vitórias importantes. Já nesse caso, porém, o resultado faz sentido e ainda ajudou a fortalecer Bandido como babyface resiliente, mostrando que ele só foi derrotado porque o seu corpo simplesmente não aguentava mais. E agora, galera, nós vamos para a nossa próxima luta do card, e essa luta é pelo IWGP Global Championship. O campeão Shota Umino vai defender o seu cinturão contra o desafiante Pac. Shota Umino, o Death Rider original da New Japan Pro Wrestling, colocou o seu cinturão contra Pac, atual integrante dos Death Riders da IW, e foi mais uma luta boa em um card recheado de combates de altíssimo nível. Diferente de outras lutas da noite, essa começou em um ritmo mais cadenciado, mas cresceu bastante conforme os minutos passaram e ganhou intensidade. Pac levou Shota Umino ao seu limite, arremessando Umino para fora do ringue, jogando ele através de uma mesa na área externa e ainda encaixou um tímido Brutalizer. Mesmo assim, o campeão resistiu a tudo, demonstrando muita determinação antes de conseguir a vitória. Após o combate, Jon Moxley apareceu para encarar Shota Umino, criando um momento de tensão. Em seguida, Hiroshi Tanahashi surpreendeu o público ao entrar no ringue, colocar o cinturão na cintura de Umino e demonstrar o seu respeito pelo jovem campeão. E eu falo com vocês que ainda causa estranheza ver Pac competindo usando uma singlet, ao invés daquele visual que ele tinha antigamente. É um visual bastante diferente daquele que marcou grande parte da sua carreira. A luta pareceu ter um objetivo muito claro: consolidar Shota Umino como uma estrela de nível internacional. Ele superou um adversário duríssimo, venceu de uma forma convincente e não demonstrou medo diante de Jon Moxley, e ainda recebeu o reconhecimento de uma das maiores lendas da New Japan Pro Wrestling. Tudo isso contribuiu para fortalecer ainda mais a sua imagem como um dos principais nomes da nova geração japonesa. E agora, galera, nós vamos para a nossa próxima luta do card, e essa luta vale o cinturão mundial feminino da IW. A campeã Tekla vai defender o seu cinturão contra a desafiante Starlight Kid. Starlight Kid entrou para o combate carregando um retrospecto positivo contra a Tekla, com 2 vitórias anteriores
anteriores, e mostrou desde o início que não tinha medo da atual campeã. A desafiante começou um ritmo acelerado e surpreendeu Tekla nos primeiros minutos, mas a campeã rapidamente retomou o controle ao interromper um mergulho de Starlight Kid e assumiu o domínio da luta. Em determinado momento, uma discussão com o presidente da Stardom, Taro Okada, quase custou a sua vantagem, mas Tekla recuperou o foco e voltou ao ataque. O excesso de confiança da campeã quase se tornou um problema. Após aplicar um Spider Suplex, ela demorou a finalizar a adversária, permitindo que Starlight Kid reagisse imediatamente e a derrubasse do topo das cordas. Mais tarde, Tekla ainda teve um Spear revertido e sofreu um Black Tiger Divine Punishment no apron. Starlight Kid teve muito perto da vitória, inclusive prendendo Tekla em uma dolorosa variação do Stretch Muffler. Mas aí a campeã conseguiu alcançar as cordas aproveitando uma abertura. Tekla acertou seu Spear característico e após uma sequência de pisões garantiu a vitória. Foi uma excelente luta, construída em torno da arrogância de Tekla. Sua confiança excessiva quase custou o título a ela, mas foi justamente essa segurança em si mesma que lhe permitiu encontrar a oportunidade decisiva para poder vencer. E uma coisa que eu falo pra vocês, galera, que Tekla continua impressionando não apenas pelo seu trabalho no ringue, mas também por sua expressão corporal e facial. Ela transmite perfeitamente as emoções da personagem durante toda a luta. Além disso, se comunica bastante durante o combate, tornando a história ainda mais fácil de se acompanhar. Para quem ainda não conhecia Starlight Kid, essa foi uma excelente apresentação. Em sua primeira grande oportunidade diante de um público americano em um palco desse tamanho, ela mostrou todo o seu talento, que acabou transformando ela uma das principais nomes da Stardom. Após o combate, Tekla humilhou a sua adversária, cortando a sua máscara, cuspindo nela e ainda usou ela para poder atacar o presidente da Stardom, Taro Okada, encerrando o segmento com mais um desrespeito à empresa onde ela construiu a sua carreira. E agora, galera, nós vamos para a nossa próxima luta do card. E essa luta vale os AEW World Tag Team Championships. Os campeões Adam Copeland e Christian Cage vão defender os seus cinturões contra os desafiantes The Dogs. E galera, o ex-campeão mundial da IWGP fez o seu aguardado retorno nos momentos finais da luta pelo cinturão mundial de duplas, ajudando Adam Copeland e Christian Cage a derrotarem David Finlay e Clark Connors a manterem os cinturões. A grande surpresa coroou uma excelente luta de duplas. Durante boa parte do combate, os The Dogs mostraram que podiam competir de igual para igual com dois dos maiores veteranos da história da luta livre, chegando muito perto da vitória em diversos momentos. A dupla conseguiu isolar os campeões por vários minutos e parecia realmente prestes a conquistar os títulos, principalmente quando o árbitro foi derrubado e David Finlay colocou as suas mãos naquela tradicional shillelagh, arma característica da sua família. No entanto, o retorno de Jay White mudou completamente o rumo da luta. A volta do líder da Bang Bang Gang colocou um ponto final do combate e iniciou oficialmente uma rivalidade muito aguardada entre antigos líderes da Bullet Club. E esse foi um ótimo exemplo de como construir uma luta de duplas. Durante quase todo o combate, a ação foi baseada na luta livre tradicional, sem depender de excesso de armas ou interferências. Quando Jay White apareceu, a intervenção fez sentido dentro da história e serviu como desfecho de uma rivalidade que vinha sendo construída há anos. David Finlay e Clark Connors passaram por um grande teste e, é claro, corresponderam às expectativas. Os dois mostraram que têm potencial para ocupar um espaço importante na divisão de duplas da IW e saíram fortalecidos, mesmo na derrota. E agora, galera, a nossa próxima luta da noite é a final do torneio feminino do Owen Hart Cup. Mercedes Moné vai enfrentar Maya Worlds. E, meus amigos, eu falo com vocês que uma nova estrela nasceu no Forbidden Door. Maya Worlds chegou à arena como a Azaran e saiu do evento após a melhor luta da sua carreira, enfrentando Mercedes Moné na final do torneio do Owen Hart. Mercedes Moné fez história ao se tornar a primeira lutadora a vencer o torneio feminino
em 2 ocasiões. Mesmo assim, quem roubou a cena foi Maya Worlds. A jovem, de apenas 23 anos de idade, coroou a sua incrível trajetória até o Forbidden Door com uma atuação memorável. Em diversos momentos, ela esteve muito perto da vitória e chegou a prender Mercedes Moné em sua própria chave de finalização, fazendo o público acreditar que uma enorme surpresa poderia acontecer. Tudo isso é ainda mais impressionante, considerada que Maya Worlds começou a treinar luta livre em 2022 e sempre afirmou que Mercedes Moné foi a sua grande inspiração para entrar na profissão. Meus amigos, olha só, a luta foi excelente e Mercedes Moné merece muito crédito por isso. Ela fez Maya Worlds parecer uma estrela em ascensão e convenceu o público em vários momentos de que realmente poderia perder. Essa é uma das maiores qualidades de uma grande veterã. Maya Worlds também merece muitos elogios. Depois de demonstrar certo nervosismo no início da luta, ela rapidamente ganhou confiança e entregou uma atuação muito acima do esperado para alguém com tão pouca experiência na luta livre. No fim, Maya Worlds foi obrigada a desistir diante da finalização de Mercedes Moné, mas a derrota não apagou o impacto da sua performance, muito pelo contrário, ela deixou o Forbidden Door consolidada como um dos maiores talentos da nova geração, e para muitos, como o futuro da divisão feminina da AEW. E agora, galera, nós vamos para a nossa próxima luta da noite, e essa luta é uma Steel Cage Match. O time de Mark Briscoe vai enfrentar o time de MJF. A AEW apresentou uma nova jaula do formato circular, envolvendo todo o ringue para essa luta, que rapidamente se transformou em uma verdadeira guerra. E, como esperado, o combate foi marcado por muito caos, armas e diversos momentos memoráveis. E um dos principais destaques foi a tensão entre MJF e Andrade. A rivalidade entre os dois voltou à tona, com Andrade levando a melhor em um dos confrontos e recebendo uma grande reação do público. Quando os Heels assumiram o controle da luta, Orange Cassidy protagonizou um dos momentos mais inusitados da noite. Com a ajuda de Willow Nightingale, ele distribuiu fatias de laranja para o seu time em uma espécie de pausa para hidratação. Mais tarde, Lio Rush apareceu de surpresa para poder atacar o time de MJF. Em uma cena divertida, ele tentou roubar o Dynamite's Diamond Ring de MJF, mas acabou sendo atingido por um Rainmaker de Kazuchika Okada. Em seguida, os Heels o colocaram dentro de uma bolsa, prenderam tudo com correntes e o empurraram para baixo do ringue. Nos minutos finais, Konosuke Takeshita aplicou um devastador Blue Thunder Bomb em Kyle Fletcher. Pouco tempo depois, Kevin Knight foi arremessado do topo da jaula através de uma mesa, em um dos spots mais impressionantes da noite. Na sequência, Darby Allin acertou um Coffin Drop sobre vários lutadores do alto da estrutura. Dentro do ringue, Mark Briscoe acertou um J-Driller em MJF, mas Jake Doyle interrompeu a contagem. Logo depois, Andrade finalmente traiu seu próprio time, atacou MJF e deixou claro que quer uma oportunidade pelo cinturão mundial da AEW. Em seguida, Doyle sofreu um golpe baixo e também foi finalizado com um J-Driller, permitindo que Mark Briscoe conseguisse a vitória. E, meus amigos, essa foi uma das melhores lutas da noite. Além do espetáculo de dentro da jaula, o combate conseguiu desenvolver diversas histórias ao mesmo tempo, sem parecer exagerado. A AEW preparou o terreno para rivalidades como Kevin Knight contra Darby Allin, Konosuke Takeshita contra Kyle Fletcher, Mark Briscoe contra MJF e principalmente Andrade contra MJF. Andrade saiu completamente fortalecido. Seu ataque a MJF deixou claro que ele está pronto para disputar o título mundial, algo que poucos imaginariam alguns meses atrás. O salto de Kevin Knight do topo da jaula foi um dos momentos mais perigosos do evento. O impacto ele foi assustador, já que ele atravessou apenas uma das mesas que haviam sido empilhadas. Após o combate, Mark Briscoe anunciou que não pretende esperar e revelou que usará sua oportunidade pelo título mundial já na próxima edição do Dynamite, enfrentando MJF. E agora, galera, nós vamos para o nosso Main Event da noite. E essa luta é a final do Owen Hart Cup masculino. Will Ospreay vai enfrentar Swerve Strickland. Ensanguentado, com o pescoço castigado durante praticamente toda a luta, Will Ospreay resistiu a tudo e garantiu sua vaga pela luta pelo cinturão mundial da AEW no All In em Londres, ao derrotar Swerve Strickland no Main Event do Forbidden Door. Swerve concentrou seus ataques no pescoço de Will Ospreay e abriu um corte em seu rosto, mas
o britânico se recusou a desistir. Inspirado pela agressividade que aprendeu com os Death Riders, Ospreay mudou completamente a sua postura durante toda a luta. Ele também fez Swerve sangrar, acertando uma sequência brutal de chutes e uma cotovelada giratória na nuca, mas nem isso foi suficiente para encerrar o combate. Em resposta, Strickland conectou um devastador Swerve Stomp na parte de trás da cabeça do seu adversário, e com os dois completamente exaustos, a luta entrou em um momento mais dramático. Eles trocaram seus melhores golpes, mas nenhum conseguia manter o outro no chão por 3 segundos. Foi então que os Death Riders apareceram ao redor do ringue para apoiar Will Ospreay. Motivado, o britânico encontrou forças para reagir, acertando um Parandite Shift seguido de um Death Rider, e por fim, o decisivo Tiger Driver 98, conquistando uma vitória em uma luta que já entra na disputa da melhor luta do ano. Após o combate, Will Ospreay e Swerve Strickland demonstraram respeito mútuo antes do vencedor celebrar com o público e encerrar o evento. Foi uma escolha perfeita para poder encerrar o show. Nenhuma outra luta teria conseguido superar o nível de intensidade, emoção e qualidade técnica apresentada por Will Ospreay e Swerve Strickland. Foi um verdadeiro espetáculo de luta livre. Com essa vitória, o confronto entre Will Ospreay e MJF pelo cinturão mundial da AEW no All In ganha ainda mais força e tem tudo para se tornar uma das lutas mais importantes da história da empresa. Mesmo derrotado, Swerve saiu extremamente valorizado. Sua atuação mostrou mais uma vez que ele continua sendo um dos principais nomes da AEW e deve permanecer no topo da empresa, independentemente de estar ou não envolvido diretamente na disputa pelo cinturão mundial. Mas agora, galera, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse pay-per-view da AEW? Você curtiu ou você não curtiu? Não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, galera, também não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!